Há momentos em que a vida parece nos colocar de joelhos, quando tudo o que planejamos desaba e o coração se pergunta, por quê? Mas é justamente nesses instantes que o invisível começa a agir. Porque quando a razão se cala, a fé fala. Estas são histórias de pessoas comuns, que viveram o impossível, que tocaram o milagre, que descobriram o poder divino escondido dentro da mente e do coração. Cada uma delas nos lembra que não estamos sozinhos, que a vida tem uma ordem secreta e que o amor de Deus sempre encontra um caminho. Feche os olhos, respire fundo e permita-se ouvir com a alma. Porque quando a fé desperta, o impossível se curva. E talvez, enquanto ouve estas histórias, o invisível comece a escrever também a sua. Henrique acordava todo dia às 6h12, como se o relógio fosse puxado por um fio invisível. No banco, os sons eram sempre os mesmos: catraca, talão, moedas, uma coreografia mecânica que apagava as bordas da vida. Aos 38, ele tinha um apartamento pequeno, uma planta mal cuidada e um silêncio que pesava no jantar. O que doía não era a rotina, era a frase que pensava sem notar. Nada muda. Nessa noite, faltou luz no prédio. Procurando por velas, achou um livro esquecido. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Abriu ao acaso e leu. O subconsciente aceita o que você sente como verdade. A frase ficou andando pela casa escura como um gato quieto. Ele riu de si, mas sentou à mesa e escreveu num papel. Eu mereço uma vida nova, e ela já está a caminho. Leu em voz baixa 3 vezes, depois 10, até cansar. O silêncio pareceu mudar de textura. Deitou, imaginando uma manhã diferente, o rosto mais leve, uma alegria discreta na porta do peito. Antes de dormir, uma ideia simples piscou. E se conversar com o invisível fosse como regar uma semente? A escuridão respondeu com um descanso raro, longo, quase infantil. Dentro. Na manhã seguinte, o bairro era o mesmo, mas os gestos perderam ferrugem. Henrique preparou o café e repetiu a frase olhando a fumaça subir, como se fosse um recado enviado por antenas de vapor. No ônibus, percebeu quantas vezes pensava, não vai dar, não sou capaz. É tarde demais. Resolveu trocar cada pensamento por outra imagem. Uma porta abrindo, um sorriso aceitando, um caminho limpo. No trabalho, um gerente comentou sobre um curso interno. Outro mencionou vagas em uma cooperativa vizinha. Parecia coincidência, mas ele sentiu as peças girarem. À tarde, a velha dúvida voltou com passos pesados. E se tudo não passasse de ilusão? No banheiro, respirou devagar e repetiu mentalmente. Minha mente se alinha à mente divina. O melhor já começou. Acalmou. De noite, colou post-its na geladeira. O poder está na palavra. A fé é ponte. Sinta como real. Antes de deitar, fez um pequeno ritual. 20 respirações, olhos fechados e a cena clara como fotografia. Ele assinando um contrato, apertando mãos, sentindo o pertencimento. Quando a ansiedade subiu, ele não brigou. Abraçou com ternura e deixou que passasse, como quem vê uma onda quebrar sem correr. Dormiu pensando, a semente não fala enquanto cresce. Calma. Na segunda semana, Henrique começou a notar pequenas mudanças invisíveis, quase imperceptíveis, como se o mundo respirasse no mesmo compasso que ele. O barista da padaria o cumprimentou pelo nome. O ônibus chegou mais pontual e o ar parecia mais leve. Às vezes, enquanto contava notas no banco, percebia a mente repetindo a velha ladainha, tudo igual, e sorria. Agora sabia que cada frase era uma semente jogada no solo do subconsciente. Durante o almoço, olhava os colegas discutindo e via neles o reflexo do próprio pensamento de outrora. Pressa, medo, resignação. Ao voltar para casa, passava pela praça e se sentava por alguns minutos, apenas respirando e observando a vida passar. Era ali que repetia mentalmente as novas palavras. Eu mereço, eu posso, eu recebo. Às vezes achava tolo, mas algo profundo reagia. A mente parecia mais ampla, o peito menos apertado. Uma noite,
Sonhou que lavava as mãos num rio límpido e a corrente levava embora manchas invisíveis. Acordou com lágrimas secas no rosto e uma sensação de perdão sem motivo. Talvez o milagre começasse assim, dissolvendo o que não precisava mais ser carregado. Os dias seguiram e a antiga apatia começou a dar lugar à curiosidade. Henrique voltou a notar o cheiro do café, o som dos pássaros, o gosto da manhã. Pegou novamente o livro e leu um trecho sublinhado. Quando você imagina o bem, o subconsciente encontra meios de produzi-lo. Decidiu levar isso a sério. Passou a imaginar todas as noites, não um evento específico, mas uma sensação, a de estar no lugar certo, no tempo certo, fazendo algo que o inspirasse. Não sabia o que era, mas confiava na imagem. Certa tarde, o gerente o chamou na sala e, quase sem cerimônia, perguntou se ele aceitaria coordenar um pequeno grupo de estagiários. Era um cargo simples, mas algo dentro dele soube. Essa era a primeira resposta do invisível. Aceitou mesmo com medo. Naquela noite escreveu no diário: "A vida fala em voz baixa. Quem ouve, avança." Deitou-se e, antes de dormir, murmurou: "Obrigado pelo que vem." Pela primeira vez em muito tempo, não esperava o pior. Esperava o possível. E isso já era um milagre silencioso. No novo cargo, Henrique começou a observar algo curioso. Quanto mais confiava nas pequenas intuições, mais as coisas pareciam se encaixar. Quando duvidava, o ritmo quebrava. Um dia, uma cliente lhe contou que fazia afirmações positivas desde que perdera o marido. "A mente da gente precisa de direção", ela disse. Ele sorriu, anotou mentalmente a frase e pensou como o universo parecia enviar recados disfarçados. Ao sair do trabalho, passou em frente a uma livraria e, sem planejar, entrou. Os olhos pararam num caderno de capa azul com a frase: "Tudo o que você acredita, você cria." Comprou. Naquela noite, começou um novo hábito. Antes de dormir, escrevia o que queria sentir no dia seguinte. "Amanhã acordo em paz. Amanhã me conecto com boas oportunidades. Amanhã sou guiado pela sabedoria divina." Descobriu que escrever era uma forma de conversar com o invisível, e o invisível respondia. Às vezes com coincidências simples, às vezes com silêncios cheios de sentido. Certa madrugada, acordou com o coração acelerado e um pensamento claro. Pare de pedir, comece a agradecer. Levantou, acendeu uma vela e, pela primeira vez, orou sem pedir nada. Apenas disse: "Obrigado, Deus, por tudo o que já é." E dormiu em paz. Nos dias seguintes, a palavra gratidão começou a se materializar de formas estranhas. Um cliente que raramente sorria lhe trouxe café. Um estagiário deixou um bilhete: "Obrigado por acreditar em mim." Pequenos gestos, mas que pareciam confirmações de algo maior. Ele começou a sentir que vivia num diálogo constante com a vida. Às vezes, uma coincidência era uma resposta. Um atraso era um aviso. Um encontro casual, uma direção. Era como se o mundo tivesse aprendido sua linguagem. E no fundo ele sabia. O mundo sempre soube. Ele é que não ouvia. Uma tarde, ao sair do banco, o céu escureceu de repente e a chuva caiu grossa. Parou sob a marquise e pensou: cada gota é uma palavra da vida, dizendo: confie. Sorriu sozinho, sem vergonha de parecer tolo. Voltou para casa molhado, mas leve, como quem compreende que as respostas não vêm de cima. Vêm de dentro, quando a mente se aquieta e o coração acredita. Henrique começou o novo trabalho com o coração acelerado, mas com um tipo diferente de medo, aquele que aparece quando a alma reconhece que está crescendo. No primeiro dia, sentiu-se deslocado entre novas rotinas e rostos desconhecidos. Em outro tempo, isso bastaria para fazê-lo desistir, mas agora, cada dúvida era um convite a lembrar o que vinha praticando: o poder da mente calma. Nos intervalos, fechava os olhos por 30 segundos e repetia: tudo coopera com o meu bem. A sabedoria divina me guia agora. Aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar.
buscando nele uma serenidade que nem ele percebia que transmitia. Quando algo dava errado, em vez de reclamar, respirava e imaginava a situação resolvida, como se já estivesse feita. E, invariavelmente, as soluções apareciam. Um colega o observou e disse: "Você é sempre assim, calmo. Parece que as coisas se ajeitam sozinhas para você." Henrique sorriu, lembrando de quando tudo parecia desabar. "Elas se ajeitam quando a gente deixa", respondeu. Nessa noite escreveu no diário: "A fé é a arte de não interromper o trabalho do invisível." Com o passar dos meses, a sensação de propósito cresceu. Ele começou a ser chamado para orientar novos funcionários, não por cargo, mas por naturalidade. As palavras de Murphy voltavam à memória: "Quando você acredita, o universo acredita com você." Em uma sexta-feira, recebeu um convite inesperado: falar para um grupo de jovens sobre motivação. A ideia o assustou, mas o coração sussurrou: "Aceite." Preparou-se não com anotações, mas com silêncio. Na sala, olhou os rostos inquietos e começou contando sua própria história. O homem que achava que nada mudava até aprender a conversar com o invisível. Falou sobre a força dos pensamentos, sobre a fé que começa antes da prova e sobre o poder da gratidão. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Um rapaz levantou a mão e disse: "Eu nunca acreditei em nada, mas acho que vou tentar." Henrique sorriu. Voltou para casa caminhando devagar, sentindo o vento tocar o rosto. Percebeu que o verdadeiro milagre não era o que acontecia com ele, mas o que passava através dele. O tempo foi passando, e Henrique percebeu que a vida tinha adquirido uma nova linguagem. As coisas não eram mais rápidas ou fáceis, mas tinham sentido. Acordava antes do despertador e passava alguns minutos em silêncio, apenas sentindo o corpo respirar. Depois mentalizava: "Sou guiado pela inteligência divina. Tudo o que preciso vem até mim no momento certo." Esse simples hábito se tornara a ponte entre ele e o invisível. Nos dias em que o medo ainda aparecia, e ele aparecia, disfarçado de preocupação, Henrique aprendia a não lutar. Observava o medo, respirava e dizia mentalmente: "Mesmo com medo, eu confio." Descobriu que fé não era ausência de dúvida, era continuar caminhando apesar dela. Certa noite o telefone tocou. Era o antigo gerente do banco. Queria pedir conselhos sobre liderança, algo impensável anos antes. Henrique riu e pensou: o universo tem senso de humor. Conversaram por horas, como velhos amigos. Quando desligou, ficou olhando a cidade pelas janelas acesas. Sentiu uma gratidão silenciosa crescer, uma certeza sem forma. Ele tinha aprendido a andar junto com a vida, não contra ela. Mas o maior presente veio de forma inesperada. Em uma manhã qualquer, recebeu uma mensagem de uma das jovens da palestra. "As coisas estão melhorando. Eu fiz o que o Senhor falou. Escrevo antes de dormir que tudo já deu certo." A mensagem o emocionou. Naquele momento, percebeu que o poder do subconsciente não era um segredo reservado a poucos, mas uma herança espiritual que sempre esteve disponível, esperando apenas ser lembrada. Pegou o caderno azul e escreveu: "O invisível se move através de quem acredita." A frase o acompanhou o dia inteiro. No final da tarde, enquanto o sol descia sobre os prédios, decidiu caminhar até a praça. Sentou-se no mesmo banco de quando tudo começou. O vento soprava leve e ele fechou os olhos ouvindo os sons da vida. Passos, risadas, o canto distante de um pássaro. Pensou em como o mesmo mundo podia parecer tão diferente quando visto com olhos despertos. Sorriu, lembrando-se da frase que mudara tudo. O subconsciente aceita o que você sente como verdade. Agora, ele sabia o que era sentir e acreditava. Com o passar dos meses, Henrique passou a notar uma nova leveza dentro de si. Não era a ausência de problemas, mas a presença de uma confiança silenciosa que o acompanhava em tudo. As pessoas começaram a dizer que havia algo diferente nele. Um brilho calmo, uma serenidade que não se explicava. E ele sabia o que era. Quando a mente se alinha à fé, o rosto muda,
O corpo muda, até o ar em volta muda. Certo dia, recebeu uma carta de um ex-colega do banco dizendo que também começara a praticar as afirmações e estava vendo resultados. A notícia o deixou emocionado. Sentiu que sua transformação não era mais só dele, mas um rio que se espalhava. Naquela noite, decidiu fazer algo simbólico. Pegou uma folha de papel e escreveu tudo o que queria entregar ao universo. Medos, culpas, velhas crenças. Dobrou com cuidado, acendeu uma vela e leu em voz alta. Eu entrego tudo o que não serve mais. Confio no invisível que me guia. Depois queimou o papel e viu a fumaça subir como uma prece sem palavras. Quando a última brasa se apagou, sentiu um vazio bom, o espaço onde o novo nasce. No dia seguinte, ao abrir a janela, o mundo parecia mais luminoso. O céu tinha o mesmo azul, mas havia algo diferente na maneira como a luz tocava as coisas. Era como se tudo sorrisse de volta. No trabalho, foi chamado para uma nova função: treinar equipes de diferentes filiais. Um cargo que anos antes teria achado impossível. Desta vez, não sentiu surpresa, apenas reconhecimento, como se o invisível dissesse: você pediu, acreditou e recebeu. No final do expediente, caminhou até a livraria onde comprara o primeiro caderno. Pegou outro, idêntico, e escreveu na primeira página: nova etapa. Sorriu ao perceber que já não precisava mais provar nada para o mundo. O verdadeiro poder não estava em manifestar objetos ou conquistas, mas em manter o coração em paz. Quando voltou para casa, acendeu a luz do quarto e, sem perceber, murmurou a mesma frase de anos atrás: eu mereço uma vida nova, e ela já chegou. Dessa vez, não era um pedido, era uma constatação. Naquela noite, Henrique deitou-se sem pressa, como quem já encontrou o ritmo certo da vida. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave do abajur. Pegou o caderno azul e o antigo livro de Joseph Murphy, agora cheio de anotações e marcas. Passou os dedos pelas páginas e parou em um trecho sublinhado. A fé é a ponte invisível entre o desejo e a realização. Leu em voz alta, devagar, como se cada palavra fosse uma chave abrindo algo dentro dele. Percebeu que todo o seu caminho tinha sido sobre isso: construir uma ponte. Não uma ponte de planos ou de lógica, mas de confiança. Recordou as noites de dúvida, os dias de medo, e sentiu gratidão até por eles. Sem o desespero, talvez nunca tivesse ouvido o chamado do invisível. Pegou o papel e escreveu o que seria sua última afirmação: minha vida é guiada por uma sabedoria que sabe o caminho. Deixou o papel na cabeceira e apagou a luz. No escuro, uma calma profunda o envolveu. Dormiu com um sorriso leve, sentindo que o invisível, finalmente, não era mais algo fora dele, era o que ele sempre foi. Na manhã seguinte, o sol atravessou as cortinas e o acordou com um brilho manso. Fez café, abriu a janela e observou o mundo acordando lá fora. O vento balançava as árvores, os pássaros cantavam e tudo parecia responder em silêncio à sua gratidão. Ao olhar para o horizonte, pensou em quantas vezes desejou fugir da própria vida, sem perceber que ela esperava apenas por uma nova conversa. Sorriu, porque agora sabia. Conversar com o invisível é escutar o próprio coração quando ele fala em voz baixa. Antes de sair, escreveu num bilhete e colou na geladeira: tudo o que penso com amor se torna real. Era o lembrete final, não de quem busca, mas de quem encontrou. Trancou a porta, sentiu o sol no rosto e caminhou com passos tranquilos. A cada esquina, o mundo parecia acenar de volta, como um amigo antigo. E naquele instante, Henrique entendeu que o maior milagre não era transformar o que se vê, mas transformar o olhar com que se vê o mundo. A fé se manifesta de muitas formas, às vezes como cura, outras como reencontro. Esta é a história de uma mulher que descobriu que o amor verdadeiro não se busca. Ele se manifesta quando o coração aprende a acreditar. Clara sempre acreditou que o amor era algo que se encontrava, como uma estrela cadente,
um acaso bonito, um destino decidido por forças misteriosas. Mas, aos 36 anos, o que ela encontrava eram despedidas, relacionamentos curtos, intensos e quase sempre dolorosos. O mesmo roteiro se repetia: entusiasmo, entrega e depois o silêncio. Ela dizia a si mesma que talvez não tivesse sorte, que o amor não era para todos, e guardava no peito a velha crença de que alguns nascem para amar, outros para esperar. Trabalhava como professora de literatura e sua vida se resumia a livros, cafés e memórias que doíam. Certas noites, lia poemas sobre o amor eterno e chorava em silêncio. Foi numa dessas noites que encontrou um pequeno livro esquecido na biblioteca da escola. Como usar o poder do subconsciente no amor e nas relações, de Joseph Murphy. O título a fez sorrir com ceticismo, como se amor fosse equação. Mas levou o livro para casa. Ao abrir, encontrou a frase que mudaria sua vida. O amor começa na mente. Você atrai o que acredita ser. Sentiu um frio na barriga. Percebeu que talvez não estivesse atraindo solidão, estava reproduzindo o que acreditava merecer. Nos dias seguintes, leu o livro inteiro. Cada capítulo parecia falar diretamente com ela. Murphy dizia que o subconsciente grava as ideias mais repetidas e que as experiências exteriores refletem esse filme interno. Clara percebeu o quanto vinha dizendo a si mesma que o amor era escasso, difícil, perigoso. Meu subconsciente só obedeceu, pensou. Naquela noite pegou um caderno e escreveu: sou digna de amor, e o amor me encontra facilmente. Leu em voz alta 3 vezes e sentiu vergonha. Mas algo nela, talvez o coração cansado, pediu mais. Decidiu tentar por 30 dias. Todo dia, ao acordar e antes de dormir, repetiria a frase, imaginando-se amada, tranquila, feliz. Nos primeiros dias, parecia um teatro, mas pouco a pouco, a frase começou a mudar de tom. As palavras ganharam corpo e a emoção veio junto. Passou a sentir uma paz suave, como se alguém invisível dissesse: finalmente, você lembrou. O amor ainda não tinha rosto, mas já morava nela. E essa era a primeira manifestação, o retorno à própria dignidade. Com o passar das semanas, Clara começou a notar pequenas mudanças em sua rotina. Não fora, mas dentro. O olhar no espelho já não era de quem esperava ser escolhida, mas de quem se lembrava de ter valor. Quando caminhava até a escola, observava os casais na rua sem o peso de inveja, mas com uma ternura silenciosa. O amor existe, pensava, só estava procurando no endereço errado. Continuava com o ritual diário. Acordava, acendia uma vela branca, colocava as mãos sobre o peito e dizia: sou digna de amor. O amor me encontra com facilidade e alegria. Depois, imaginava uma luz dourada envolvendo o coração, como uma chama que não queimava, apenas aquecia. À noite, lia novamente um trecho do livro. Não busque o amor fora de você. Sinta-o primeiro dentro e ele virá como reflexo dessa vibração. Aos poucos, essa sensação começou a transbordar para o mundo. As pessoas na escola passaram a tratá-la com mais gentileza. Os alunos pareciam mais atentos. E até os amigos começaram a comentar: você está diferente, Clara. Está radiante. Ela sorria, sem saber explicar, porque era verdade. Algo invisível havia mudado. Mas o universo gosta de testar o que já está germinando. Um antigo namorado apareceu de repente, trazendo flores e arrependimentos. Disse que pensava nela, que queria tentar de novo. Por um instante, o coração acelerou. Era a chance de sentir-se amada outra vez. Mas ao olhar nos olhos dele, Clara percebeu algo. Não era amor, era hábito. Um reflexo do velho padrão que agora começava a se dissolver. Agradeceu, mas recusou. Naquela noite, escreveu em seu diário: hoje escolhi o amor que me faz crescer, não o que me faz voltar. Chorou, não de tristeza, mas de libertação. Era como se o universo dissesse: agora você entendeu. Fez uma prece silenciosa, não para pedir a alguém, mas para agradecer pela coragem de não aceitar menos do que merecia.
e dormiu em paz, sentindo que o amor verdadeiro ainda viria, não porque faltava, mas porque já estava a caminho, atraído pela nova frequência que ela emitia sem esforço, apenas por existir em plenitude. As manhãs de Clara tornaram-se um ritual de reconexão. Antes de abrir os olhos, ela respirava fundo e imaginava o coração se abrindo como uma flor ao nascer do sol. Repetia baixinho: tudo o que é meu por direito divino me encontra com amor e facilidade. A cada dia, essas palavras soavam mais naturais, como se já viessem de dentro. No caminho para o trabalho, passou a perceber detalhes que antes ignorava: o perfume do café, o riso das crianças na calçada, o som do vento entre as árvores. Era como se a vida tivesse ficado mais nítida. Durante as aulas, citava poetas que falavam de amor universal, e os alunos pareciam escutá-la com outro brilho no olhar. Um deles perguntou: professora, a senhora acredita em alma gêmea? Ela sorriu e respondeu: acredito em sintonia, e quando você está em paz, atrai quem vibra na mesma frequência. A sala ficou em silêncio, e ela sentiu que falava não só aos alunos, mas à própria alma. À noite, voltou a abrir o livro e leu: quando você ama o que será, vem em harmonia. Entendeu que o amor que buscava fora era, na verdade, um chamado interior para se lembrar da própria completude. Um sábado, decidiu ir ao parque. Sentou-se na grama observando as pessoas e sentiu uma alegria tranquila, sem motivo. Pegou o caderno e escreveu: o amor não é algo que se encontra, é algo que se reconhece. Logo depois, um homem se aproximou, perguntando se poderia sentar ao lado. Tinha um violão e um sorriso calmo. Conversaram por horas, sobre livros, música e as pequenas coisas que tornam a vida leve. Nada extraordinário aconteceu, mas Clara notou algo diferente. Não havia ansiedade, expectativa ou medo, apenas presença. Quando se despediram, ele disse: gostei da conversa, espero te ver de novo. Ela respondeu com um sorriso sincero: a vida dá um jeito. No caminho de volta, sentiu uma emoção suave no peito. Não sabia se o veria novamente, mas isso já não importava. Pela primeira vez, o amor não doía, nem exigia. Era natural, como respirar. E talvez fosse exatamente isso que Joseph Murphy quis dizer, que quando a mente se enche de amor, o universo apenas reflete o que já existe dentro de nós. Nos dias que se seguiram, Clara percebeu que o mundo começava a responder à nova vibração que ela emitia. As conversas eram mais leves, as coincidências mais significativas, e os pequenos encontros pareciam ter propósitos escondidos. A cada passo, sentia-se acompanhada por uma presença invisível, uma força serena que guiava suas escolhas. Lembrava-se das palavras de Murphy: o amor é a lei do subconsciente, ele une, cura e cria. Aquela frase passou a acompanhá-la como um mantra. Numa tarde de domingo, voltou ao parque. O mesmo homem do violão estava lá, tocando uma melodia simples e bonita. Ele a viu de longe e acenou, como se já a esperasse. Sentaram-se novamente na grama, falando sobre sonhos e viagens que nunca fizeram. Ele se chamava Daniel. A conversa fluiu com a naturalidade de quem se conhece há tempos. Quando ele se despediu, Clara não sentiu ansiedade, apenas um calor suave, a sensação de que tudo estava se encaixando de forma divina. À noite escreveu: a manifestação do amor é como o nascer do dia. Você não força, apenas abre as cortinas. E dormiu com o coração em paz, sentindo-se sustentada por algo maior que a lógica. Com o passar das semanas, Daniel continuou aparecendo no parque. Às vezes trazia flores do campo, às vezes apenas o violão. As conversas viraram caminhadas, e as caminhadas viraram risadas compartilhadas. Era um amor que não pedia provas, porque existia na simplicidade do presente. Ainda assim, Clara mantinha o ritual. Toda noite, agradecia. Obrigada pela presença amorosa que me cerca e me completa. Não agradecia por Daniel, mas pelo sentimento de amor que florescia em si. Um dia, ao contar sobre suas práticas de afirmação, ele disse sorrindo: engraçado, também comecei a fazer isso há alguns meses.
um amigo me indicou o livro de Joseph Murphy. Os dois riram. Era como se o universo tivesse orquestrado tudo com precisão divina. Naquela noite, Clara olhou o livro sobre a mesa e entendeu. Não fora o acaso que os uniu, mas a sintonia criada pela mente que aprendeu a amar antes de ver. A verdadeira manifestação não era encontrar alguém. Era tornar-se alguém que vibra na frequência do amor. O relacionamento com Daniel floresceu naturalmente, sem promessas apressadas, sem o medo que costumava acompanhá-la. Havia algo diferente naquele amor. Ele não tentava preenchê-la, apenas transbordava o que ela já sentia por si. Certa tarde, caminhavam à beira de um lago, e Daniel perguntou: "Você sempre foi assim, tranquila?" Ela sorriu, lembrando da mulher ansiosa que fora um dia, e respondeu: "Não, mas aprendi que a calma é uma forma de fé." Ele segurou sua mão em silêncio, como quem entende sem precisar de palavras. À noite, Clara escreveu: "Quando a mente se pacifica, o coração encontra o seu lar." Na semana seguinte, teve um sonho vívido. Caminhava por um corredor cheio de espelhos e em cada reflexo via uma versão diferente de si mesma. Ao final, uma delas segurava o livro de Murphy e dizia: "O amor não vem quando você precisa. Ele vem quando você se torna capaz de recebê-lo." Acordou emocionada, sentindo-se abençoada. Fez uma oração silenciosa. "Obrigada, meu Deus, por me ensinar a amar sem medo." E entendeu que o milagre da manifestação não era apenas atrair algo, mas ser transformada pelo processo. Meses se passaram, e a vida de Clara parecia se abrir como uma janela iluminada. O amor com Daniel crescia em harmonia, e sua relação com o mundo também mudara. Era mais generosa, mais presente, mais confiante. Uma tarde, dando aula, percebeu que seus alunos estavam mais atentos do que nunca. Falava sobre literatura, mas no fundo falava sobre a vida. "O amor", disse, "é a linguagem que traduz tudo o que a razão não explica." Ao final da aula, uma aluna tímida se aproximou e contou que se sentia sozinha. Clara a abraçou e disse: "A solidão é o solo onde o amor floresce quando a gente aprende a cuidar de si." A menina sorriu com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Clara pensou em como os ciclos da vida se repetem, mas com novas melodias. Ela que um dia acreditou ser invisível, agora era luz na vida de outras pessoas, e compreendeu que esse é o verdadeiro poder da mente: transformar dor em sabedoria, medo em amor, ausência em presença. Com o tempo, Clara começou a compreender que o amor não era um ponto de chegada, mas um estado de consciência. Já não buscava sinais nem garantia, apenas confiava. Às vezes, olhava Daniel dormindo ao seu lado e sentia uma gratidão silenciosa, não por ele ser o amor de sua vida, mas por ela ter aprendido a amar sem implorar, sem medo de perder. Certa noite, enquanto lia um trecho do livro de Murphy, encontrou uma frase que parecia um espelho: "Tudo o que você ama, você abençoa, e tudo o que abençoa retorna multiplicado." Fechou o livro e escreveu no caderno: "Eu abençoo o amor que tenho, o amor que tive e o amor que virá." A partir desse dia, decidiu fazer disso sua oração. Ao caminhar pelas ruas, mentalizava bênçãos para desconhecidos. Ao ver casais, enviava pensamentos de paz. Ao lembrar do passado, abençoava as lembranças. E algo profundo começou a mudar. A vida passou a responder com sincronicidades suaves. Um presente inesperado, uma mensagem no momento exato, um encontro com um amigo antigo. Era como se o universo dissesse: "Tudo o que você dá volta em luz." Mas o destino, como sempre, gosta de provar a fé amadurecida. Daniel recebeu uma proposta de trabalho em outro país. O contrato era temporário, mas exigiria meses de distância. Quando contou a novidade, Clara sentiu o coração apertar. Por alguns segundos, o velho medo tentou voltar. O medo da perda, da ausência, do abandono. Mas respirou fundo e ouviu o que o silêncio dizia: "O amor verdadeiro não separa, expande." Então, o apoiou com sinceridade: "Vai, o mundo também precisa do teu brilho."
Nos dias seguintes escreveu no diário: o amor é liberdade, e o subconsciente entende a vibração da confiança. Enquanto ele viajava, Clara manteve o mesmo ritual. Acordava, agradecia, afirmava: tudo o que é meu permanece por lei divina. E curiosamente a ausência não doía, havia paz. Uma tarde, ao caminhar pelo parque, viu uma borboleta pousar em seu ombro e entendeu o sinal. O amor, quando é real, não prende, apenas transforma. Os meses de distância se tornaram um tempo de profunda descoberta interior. Clara aprendeu que o amor também floresce na ausência, quando a mente se mantém conectada à gratidão. Escrevia cartas que talvez nunca enviasse, apenas para expressar o que sentia, e cada palavra parecia um diálogo com o invisível. No quarto, manteve o caderno e o livro sobre a mesa como companheiros silenciosos. Lia uma passagem por dia e deixava que ela ecoasse no coração. Uma noite, ao abrir o livro ao acaso, encontrou a frase: a mente subconsciente é o solo do amor. Plante fé e colha milagres. Fechou os olhos e imaginou Daniel envolto em luz, feliz, seguro. Mas, mais do que isso, imaginou a si mesma inteira, confiante, completa. E foi ali que entendeu o verdadeiro sentido de manifestar. Não trazer algo de fora, mas revelar o que já existe dentro. Ao dormir, sonhou que caminhava por um jardim florido, e cada flor trazia uma palavra: confiança, alegria, liberdade, harmonia. Acordou com lágrimas nos olhos, sentindo que o universo havia lhe dado um recado. O amor, percebeu, é o mesmo perfume que se espalha quando o coração finalmente se abre. Quando Daniel voltou meses depois, ela o recebeu com calma, sem expectativa. O reencontro foi sereno, maduro, bonito. Não houve promessas, apenas presença. Jantaram juntos, riram das pequenas histórias, e no fim da noite, ele segurou sua mão e disse: senti sua paz de longe. Essas palavras a tocaram profundamente. Era como ouvir o próprio reflexo. Depois daquela noite, decidiram seguir juntos, mas sem pressa, deixando o amor fluir como sempre deveria. Clara continuou seu ritual de afirmações, agora com um novo mantra: o amor divino me envolve e me guia. Tudo o que vem da luz permanece. E, curiosamente, tudo em sua vida começou a se expandir. O trabalho, as amizades, a saúde. Parecia que o amor, uma vez despertado, passava a nutrir todas as áreas da existência. Em silêncio, compreendeu: a manifestação mais poderosa não é o encontro de duas pessoas, mas o despertar de duas almas que lembram quem realmente são. Naquela noite, depois que Daniel foi embora, Clara ficou um tempo olhando pela janela. O céu estava claro e a lua desenhava no chão o contorno das cortinas. Pegou o caderno azul, já cheio de anotações, e leu as primeiras páginas. Aquelas onde escrevera, meses antes: sou digna de amor, e o amor me encontra facilmente. Sorriu com ternura. Tanta coisa havia mudado desde então, mas o milagre mais bonito era invisível. A mulher que um dia se sentiu incompleta, agora se bastava. Lembrou-se das palavras de Murphy: quando o amor habita sua mente, o universo se reorganiza para refletir esse estado. Fechou o caderno e fez uma oração curta, mas sincera. Obrigada, Deus, por ter me ensinado que o amor não se implora, se irradia. A paz era tão profunda que parecia um manto leve sobre o corpo. A vida, que antes parecia uma espera, agora era presença. E no silêncio do quarto, sentiu como se o próprio universo sorrisse com ela, numa cumplicidade amorosa, dizendo: viu? Sempre estivemos aqui. Na manhã seguinte, o despertador tocou com a luz entrando pelas frestas da cortina. Clara se levantou devagar, fez café e abriu as janelas. O ar fresco da manhã a envolveu e ela sentiu que tudo à sua volta, o som dos pássaros, o perfume do café, o calor suave do sol. Era uma conversa silenciosa entre ela e o divino. Escreveu no diário: o amor é a linguagem de Deus falando dentro de mim. Saiu de casa e caminhou até a escola, cumprimentando as pessoas com um sorriso novo, sereno. Quando chegou à sala de aula, os alunos a receberam com alegria.
Ela escreveu no quadro uma frase de Joseph Murphy: "Você atrai o que acredita ser." Depois virou-se e disse: "Então acreditem no amor, e ele acreditará em vocês." A turma ficou em silêncio, tocada. E naquele instante, Clara compreendeu o sentido completo da manifestação. Não é sobre pedir milagres, mas sobre viver de forma tão amorosa que o mundo inteiro responde na mesma frequência. Pegou o caderno, sorriu e escreveu a última frase: "O amor começou quando aprendi a conversar com Deus dentro de mim. Quando o coração silencia, a mente se abre para o invisível. E há pessoas que, sem saber, transformam a própria vida apenas por confiar no que não podem ver." Rafael sempre acreditou que riqueza era uma questão de sorte. Cresceu ouvindo o pai dizer que dinheiro é para os outros e que gente boa trabalha muito e ganha pouco. E ele seguiu acreditando nisso, como quem herda não só um sobrenome, mas também uma limitação invisível. Aos 40 anos, vivia exausto com 2 empregos e contas sempre atrasadas. Mesmo quando o salário aumentava, o dinheiro desaparecia. Em alguns dias, sentia raiva, em outros, apenas um vazio sem nome. À noite olhava ao teto e repetia mentalmente: "Eu faço tudo certo, porque a vida parece sempre me faltar." Até que um dia, na mesa do café, ouviu um colega de trabalho mencionar um livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Rafael riu com desdém. Essas coisas não pagam boletos. Mas à noite, por curiosidade, procurou o PDF no celular e começou a ler. A primeira frase o desconcertou. A pobreza é um estado mental. A abundância é uma atitude interior. Releu várias vezes. Sentiu resistência, quase irritação. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se moveu. Um incômodo que parecia um convite. Fechou o celular e pensou: e se for verdade? Nos dias seguintes, o pensamento não o abandonou. Lembrava da frase enquanto pegava o ônibus, enquanto fazia planilhas, enquanto contava as moedas para o mercado. E se eu estiver vivendo o reflexo de uma crença antiga? Pensava. Numa noite, sem saber bem porquê, decidiu tentar. Escreveu em um papel: "A abundância divina flui para mim com facilidade e alegria." Leu em voz alta 3 vezes, achando tudo ridículo. Mas continuou. Toda manhã, antes de sair, repetia as palavras olhando o espelho. E aos poucos notou algo diferente. Não fora, mas dentro. Começou a se sentir menos ansioso. As pequenas irritações diárias perderam força. Um dia, o ônibus que sempre atrasava passou no horário certo. Outro dia, encontrou dinheiro esquecido no bolso de uma calça antiga. Pareciam coincidências bobas, mas ele sentia nelas uma mensagem sutil. Na terceira semana, anotou no diário: "Talvez a vida sempre tenha sido generosa. Fui eu que não soube receber." Rafael começou a perceber que o exercício não era sobre dinheiro, e sim sobre percepção. Quando repetia as palavras, algo em seu corpo reagia. Uma calma leve, quase uma certeza sem motivo. Certa manhã, ao chegar ao trabalho, o gerente anunciou cortes e reestruturações. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquele seria o tipo de notícia que, meses antes, o deixaria desesperado. Mas, em vez de entrar em pânico, respirou fundo e pensou: "A abundância divina me sustenta, mesmo quando o mundo muda." Foi para casa, fez café e abriu novamente o livro de Murphy. Caiu em uma página marcada por outro leitor. A mente subconsciente é como um jardim. O que você planta em pensamento, o universo cultiva em circunstância. Ficou olhando a frase por minutos. Entendeu que havia passado a vida plantando medo e decidiu começar um novo jardim. Criou o hábito de agradecer por tudo o que já tinha: o teto, o corpo saudável, a comida simples, o ar. "Agradeço por tudo o que tenho e por tudo o que está vindo", repetia ao acordar. Com o tempo, percebeu que a gratidão transformava o olhar. A mesma vida parecia mais generosa, porque ele, enfim, estava disposto a vê-la. Algumas semanas depois, uma colega o procurou dizendo que estava abrindo um pequeno negócio de consultoria e precisava de alguém com experiência em finanças. "Não posso pagar muito agora", ela disse, "mas acredito que isso vai crescer." Rafael pensou, hesitou e uma frase ecoou:
A abundância vem quando você age em fé, não em medo. Aceitou. O começo foi incerto, mas a energia era diferente. Trabalhar ali não parecia um peso, mas uma extensão do novo estado mental que vinha cultivando. Os clientes começaram a chegar um a um, sem propaganda, apenas por indicações. E, curiosamente, o dinheiro começou a fluir também. Mas o mais surpreendente era a sensação de leveza, a ideia de que nada mais estava sendo arrancado, e sim recebido. Certa noite, olhando o céu pela janela, escreveu no diário: "O universo é como uma conta aberta em meu nome. Quanto mais confio, mais crédito recebo." Sorriu, porque agora entendia. A prosperidade não era sobre o quanto tinha no banco, mas sobre o quanto sentia que merecia do infinito. Na nova fase, Rafael começou a experimentar um tipo de alegria silenciosa, diferente de tudo o que já conhecera. Era a satisfação de viver em parceria com a vida e não em guerra com ela. Passou a observar como os pensamentos se comportavam, como sementes lançadas ao solo invisível da mente. Se plantava medo, o corpo enrijecia, as contas apertavam, o fluxo travava. Mas, se plantava confiança, algo se abria dentro e fora. Um dia, decidiu colocar em prática um exercício de Murphy. Visualizar o resultado desejado como já realizado. Então, todas as noites, fechava os olhos e se via abrindo uma pequena empresa, algo seu, um espaço onde pudesse unir finanças e propósito. Via o escritório, os detalhes, os sons, até o cheiro do café, e sentia a gratidão como se tudo já existisse. Repetiu o exercício por 40 noites. No início, parecia fantasia. Depois, tornou-se familiar. E como se o universo respondesse, no 40º dia, recebeu uma ligação de um antigo cliente. "Tenho um projeto de educação financeira para jovens. Quero que você lidere." Ele riu, sem entender completamente, mas reconhecendo o sinal. O invisível, mais uma vez, estava respondendo à fé. Aceitou o desafio, e esse projeto se tornou o ponto de virada. O trabalho prosperou rápido. As escolas começaram a chamar, os convites se multiplicaram, mas o mais importante era o sentimento de utilidade, a sensação de estar devolvendo à vida o que recebera. Um dia, durante uma palestra, uma senhora o interrompeu para dizer: "Moço, suas palavras me fizeram lembrar que eu também posso recomeçar." Rafael parou, olhou para o público e sentiu o coração vibrar. Pensou em como, tempos atrás, ele próprio precisava ouvir algo assim. Depois daquele dia, passou a ensinar não apenas sobre dinheiro, mas sobre consciência. Dizia às pessoas: "A prosperidade começa quando você muda o jeito de se ver." O universo não nega a abundância, só responde ao que você acredita merecer. As palavras vinham com tanta verdade que tocavam fundo. Ele percebeu que não era só palestrante, era um canal. E quando um canal está limpo, o rio do infinito passa livre. Com o passar dos meses, o projeto cresceu de forma inesperada. O que começou com algumas escolas locais se espalhou por cidades vizinhas, depois por todo o estado. Rafael viajava com sua velha mochila, um notebook e uma fé inabalável. Não importava se o auditório tinha 50 ou 500 pessoas, ele falava com a mesma entrega. O dinheiro começou a chegar com naturalidade, mas agora ele o via como consequência, não como meta. "O dinheiro é a sombra da utilidade", dizia nas palestras, ecoando as palavras de Murphy. Cada pagamento era recebido com gratidão e compartilhado com alegria. Separava uma parte para doações, não por obrigação, mas porque compreendia o fluxo. "O que circula, vive", escrevia no diário, e quanto mais dava, mais recebia. Certa noite, em um hotel simples após uma palestra, olhou pela janela e viu a lua refletida no rio. Lembrou-se do tempo em que via o mundo pela falta e murmurou: "Nada mudou lá fora, mas tudo mudou dentro." Sentiu-se em paz, uma paz que não dependia de números, mas de fé. Pouco depois recebeu um convite para participar de um congresso nacional. Era um passo que jamais imaginara dar. Ficou ansioso, mas respirou
e releu um trecho do livro. O universo prospera através da mente que confia. Não é preciso empurrar o rio, apenas deixar fluir. No dia da palestra, diante de centenas de pessoas, olhou para o público e viu não rostos, mas espelhos. Falou sobre o poder das crenças, sobre o medo que bloqueia, sobre o amor que liberta. Disse: a verdadeira riqueza é saber que você é parte de uma mente infinita. Quando você crê nisso, a vida não tem escolha senão confirmar. As pessoas o aplaudiram em pé e alguns choraram. Ao sair do palco, uma moça o abordou com os olhos marejados. Eu achava que a abundância era um privilégio de poucos. Agora entendi que é um estado de espírito. Rafael sorriu, com o coração cheio. Naquela noite, anotou no caderno: ensinar é prosperar em dobro. O que dou, volta multiplicado em consciência. E ao fechar os olhos, sentiu o universo respirando junto com ele. Nos meses seguintes, a prosperidade se tornou não apenas uma experiência, mas um modo de viver. Rafael percebeu que a verdadeira abundância se expressava em cada detalhe: o café quente pela manhã, o abraço de um amigo, a saúde do corpo, a tranquilidade do sono. Nada me falta porque nada me é negado, repetia como oração. Um dia, ao visitar uma das escolas parceiras, encontrou uma criança vendendo balas na entrada. Parou, comprou 2 e perguntou o nome. Lucas, respondeu o menino sorrindo tímido. Conversaram por alguns minutos e Rafael sentiu algo o tocar profundamente. Ao chegar em casa, escreveu no diário: a abundância não é apenas ter, é fazer o mundo ter mais também. No dia seguinte, criou um programa de bolsas para jovens em vulnerabilidade social. O projeto cresceu rápido, financiado não por grandes doações, mas pela soma de pequenos corações abertos. Quando viu a primeira turma se formar, chorou de gratidão. Entendeu que a riqueza, quando guiada pelo amor, se transforma em ponte, e quem atravessa essa ponte nunca mais é o mesmo. Mas nem tudo era feito de luz constante. Em certo mês, uma crise inesperada abalou o país e muitos contratos foram suspensos. A insegurança tentou voltar, como uma sombra antiga batendo a porta. Por uma noite, Rafael sentiu o peso do velho medo, o de perder tudo outra vez. Caminhou pela sala escura, inquieto. Foi até a prateleira e pegou o mesmo livro que um dia lhe abrira os olhos. Leu a frase marcada: confie no invisível, mesmo quando o visível falha. Sentou-se e respirou. Fechou os olhos e começou a afirmar com voz firme: a abundância divina não depende da economia humana. O fluxo continua. Repetiu por minutos, até sentir o corpo relaxar. No dia seguinte, acordou com uma ideia clara: adaptar as palestras para o formato online. Em poucos dias, as inscrições começaram a chegar. E, de repente, o que parecia ameaça virou expansão. Sorriu, lembrando-se de Murphy. Os obstáculos são degraus disfarçados. A crise passava, mas a fé ficava, mais viva, mais madura, mais real. O tempo mostrou a Rafael que a abundância não era uma linha reta, e sim uma dança entre fé e entrega. Ele aprendeu que a mente precisa de descanso tanto quanto de foco. Começou a tirar as manhãs de domingo para o silêncio, desligava o celular, deixava o café coar devagar e ficava olhando o céu pela varanda. Ali, percebia a vida se movendo com uma ordem perfeita. Tudo está acontecendo no tempo certo, pensava. E esse pensamento se tornava oração. Em uma dessas manhãs, lembrou-se da época em que reclamava de tudo, do trabalho, do salário, da sorte, e se emocionou. A transformação não havia sido súbita, mas consistente, uma construção diária de consciência. Pegou o caderno e escreveu: a prosperidade é o reflexo de uma mente disciplinada na fé. No trabalho, os frutos continuavam a aparecer. O curso online ganhou alcance nacional e ele começou a ser convidado para entrevistas e programas de rádio. Mas o que mais o emocionava eram as mensagens que recebia. Pessoas contando que haviam saído das dívidas, recomeçado negócios, recuperado a autoestima. Cada história era um espelho da própria jornada. Numa noite chuvosa, voltando de uma palestra,
Rafael parou o carro na beira da estrada e ficou ouvindo o som da chuva batendo no para-brisa. Sentiu uma presença serena, quase física, e ouviu dentro de si uma frase clara: "Você aprendeu a confiar." Sorriu e lágrimas vieram. Entendeu que a prosperidade não era um prêmio por esforço, mas o estado natural de quem vive em sintonia com o divino. Ligou o carro e seguiu devagar, sentindo-se guiado por algo invisível. Nos dias seguintes, passou a ensinar isso nas palestras. Não é o trabalho que cria o dinheiro, é a consciência. O trabalho é apenas o canal. O que muda o fluxo é o sentimento de merecimento. As pessoas ouviam em silêncio, algumas com olhos marejados. Ao final de uma dessas palestras, uma senhora o abraçou e disse: "Você me fez lembrar que Deus não quer que a gente apenas sobreviva. Ele quer que a gente floresça." Rafael ficou sem palavras. Percebeu que, de certa forma, ela havia resumido tudo. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol. A luz suave do amanhecer invadia o quarto, e o som distante de um pássaro parecia anunciar algo novo. Fez café, abriu o caderno que o acompanhava há anos e releu as primeiras frases. "A abundância divina flui para mim com facilidade e alegria." Sorriu. Aquela simples afirmação havia se tornado o fio condutor de uma vida inteira. Sentou-se junto à janela e agradeceu. Não pelo dinheiro, pelas conquistas ou pelo reconhecimento, mas pela consciência desperta. Lembrou-se das noites de medo, dos dias de incerteza e sentiu gratidão por cada um deles. Sem a escassez, talvez nunca tivesse aprendido o valor da fé. Abriu o livro de Joseph Murphy mais uma vez e leu: "Tudo o que você reconhece como verdadeiro dentro de si, o universo confirma lá fora." Fechou os olhos e sussurrou: "Eu reconheço a abundância como minha natureza." Nesse instante, sentiu o corpo inteiro vibrar, como se o ar ao redor pulsasse com a mesma energia. Era o invisível respondendo, mais uma vez, à certeza interior. Depois de alguns minutos em silêncio, levantou-se, arrumou a mesa e começou a escrever uma nova palestra. O título surgiu naturalmente: "A mente que aprende a agradecer nunca mais volta à pobreza." Cada palavra saía com leveza, como se alguém o soprasse por dentro. Quando terminou, olhou pela janela e viu crianças brincando na rua, o vendedor de flores na esquina, o mundo vivo em abundância. Pegou o celular e enviou uma mensagem para sua equipe: "Hoje quero doar toda a renda das próximas inscrições. A prosperidade é um rio, e quanto mais flui, mais limpa fica a água." Fechou o aparelho e ficou em paz. A vida, pensou, é um ciclo de dar e receber, e agora ele vivia no meio do fluxo, não mais tentando controlar a correnteza, mas sendo parte dela. Pegou o caderno e escreveu a última frase: "A escassez é o esquecimento de Deus. A abundância é a lembrança." Sorriu, e ao fechar o caderno, soube que o verdadeiro tesouro não estava no que conquistou, mas no que despertou dentro de si.